Então, pessoal, novamente, dando continuidade agora à nossa aula de hoje, né? A gente acabou de ver a área da superfície de um prisma, e agora a gente vai ver o volume do paralelepípedo e do cubo, certo? Então, ó, vamos lá. Volume do paralelepípedo, né? Esse trava-língua aí, paralelepípedo, que é o prisma mais comum, né? O prisma mais famoso, né? É o nosso paralelepípedo. Então, o paralelepípedo, né? A gente percebe, né? Que é a figura tridimensional, né? Assim como todo o poliedro, né? A gente está estudando justamente geometria espacial, né? Figuras no espaço, né? Figuras tridimensionais. E o retângulo ele vai ter essas três pares de faces paralelas, né? Uma a de frente e a de trás, uma do lado um do outro, e a de cima e de baixo, né? Paralelas e congruentes, ou seja, são faces paralelas e idênticas, né? Duas a duas. Se todas são idênticas, aí são todas as faces são quadradas, aí eu tenho o meu cubo, né? Certo? Então, ó, em todo paralelepípedo, né? Toda figura tridimensional, né? Nesse caso aqui, o paralelepípedo em particular, ele vai ter três dimensões, né? Que a gente vai chamar de comprimento, né? Paralelepípedo, largura do paralelepípedo e altura do paralelepípedo, né? Altura ou profundidade, né? Imagina uma caixa d'água desse formato, um aquário, ou até uma piscina, que não seja aquelas piscinas que desniveladas, né? Que é a parte rasa, a parte funda, enfim. Aí, se for uma piscina com a mesma, né, profundidade em todos a sua dimensão dela, né? Eu vou ter, né, o comprimento da piscina, a largura da piscina, a altura ou profundidade da piscina, né? Comprimento de um aquário, a largura de um aquário, altura ou profundidade do aquário, certo? Então, são essas três dimensões do paralelepípedo. E essas três dimensões que é importante saber para poder calcular o volume, como a gente vai ver, certo? Então, aqui, ó, essas são as três dimensões do paralelepípedo, né, já que é uma figura tridimensional. O cubo, né, novamente, o cubo é um caso particular de um paralelepípedo. O cubo é um paralelepípedo. Ele é um paralelepípedo que possui todas as arestas de mesma medida. Isto é, o comprimento é igual à largura, é igual à altura. Se você pega um paralelepípedo que o comprimento é igual à largura, que é igual à altura, esse paralelepípedo, na verdade, ele é o cubo, né? Ele é o cubo, certo? Todas as dimensões iguais. Tá bom? Então, como é que a gente vai calcular o volume de paralelepípedo? Vamos lá, bem intuitivo. Imagina um cubinho, certo? Um cubinho com o 1 de unidade de medida. Ou seja, o comprimento do teu cubinho mede 1. O que, professor? Qualquer coisa. 1 centímetro, 1 metro, 1 decímetro, 1 quilômetro, a unidade de medida de comprimento. Tem várias. Uma qualquer. Eu vou chamar U de unidade. A uma unidade de medida. Então, o cubinho que tem 1 de comprimento, 1 de largura e 1 de altura, um cubinho que tem 1 de comprimento, 1 de largura, 1 de altura, eu vou dizer que esse cubinho tem volume 1. O volume desse cubinho é 1. O quê? Aí depende da unidade que eu escolhi. Se eu escolher um cubinho que tenha 1 centímetro, né, de comprimento, então a largura é 1 centímetro também e a altura é 1 centímetro também. Ou seja, um cubinho de 1 centímetro de aresta, o volume dele é 1 centímetro cúbico. Se fosse 1 metro de aresta, o volume dele era 1 metro cúbico. Se fosse 1 decímetro de aresta, o volume dele era 1 decímetro cúbico, certo? A unidade que eu escolher, esse cubinho vai ter volume 1. A unidade é o cubo, certo? Beleza? Então, o cubinho de aresta 1 tem volume 1. E aí, a unidade que eu escolhi é o cubo, certo? Um cubinho de aresta 1 tem volume 1. Acabou. Entendendo essa ideia aqui, o que a gente vai fazer? Agora, imagina um paralelepípedo desse aqui, ó. Esse paralelepípedo aqui, ó. Ele tem dimensões 5 de comprimento, ó, 3 de largura e 4 de altura. Vê de novo, né? As dimensões 5, 3 e 4 do jeito que está posicionado. Lembra que um paralelepípedo, qualquer face pode ser base. Se eu mudar a base de lugar, se eu, por exemplo, deitar esse paralelepípedo aqui e fazer esse lado aqui, né? 3 por 4, virar a base, ele já vira a base. Já muda aqui o comprimento, já muda aqui a largura, já muda aqui a altura. Eu me baseio pela posição que ele está. Certo? A posição que ele está, o meu comprimento é 5, a largura é 3, a altura é 4. Certo? Qual é o volume desse paralelepípedo? Certo? Então, percebe que eu posso dividir esse paralelepípedo aqui, ó, da seguinte forma, né? Se esse cara aqui, o comprimento é 5 centímetros, eu posso dividir em 5 pedaços. Aí, cada pedacinho desse aqui vai ter 1, né? 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Dividir em 5 partes. Cada uma com 1 centímetro. A largura é 3 centímetros, então eu vou dividir a largura em 3 partes.
1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. A profundidade ou a altura do paralelepípedo, né, 4 centímetros, então eu vou dividir em 4 partes, cada parte com 1 centímetro. Certo? Percebe o quê? Que eu acabei dividindo, né, esse meu paralelepípedo maior, dividi ele em cubinhos. E dividi ele em cubinhos de aresta 1 centímetro. Percebe que esse cara aqui, ele tem 1 centímetro, né? Tá vendo? Ele tem 1 centímetro aqui, ele tem 1 centímetro de altura, ele tem 1 centímetro aqui, ó, de largura. Então, todos os cubinhos vão ser cubinhos 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. E a gente viu que o cubinho, né, que tem 1 por 1 por 1, um cubinho da aresta 1, qual o volume dele? 1 centímetro. 1 centímetro. Aí, quantos cubinhos desse, de 1 centímetro, tem aqui nesse meu paralelepípedo? Se eu consigo encher esse meu paralelepípedo aqui, com quantos cubinhos de 1 centímetro de aresta? Aí, eu só contar, ó. Eu vou ter aqui 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cubinhos. Só que eu tenho 3 fileiras de 5, né? Eu tenho 3 fileiras de 5. Então, eu tenho 5 vezes 3. 15. Então, nessa primeira camada é 15. Só que são quantas camadas? 1, 2, 3, 4. Então, cada camada é 15, são 4 camadas, 15 vezes 4. Que vai dar 60. Então, na verdade, eu multipliquei, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Então, eu vou obter, ó, 60 cubinhos de 1 centímetro de aresta. Então, esse paralelepípedo aqui, ele é dividido em 60 cubinhos de 1 centímetro de aresta. Então, o volume dele é 60 centímetros cúbicos. Cabe 60 cubinhos desse aqui dentro. 60 centímetros cúbicos. E agora eu vou generalizar. Eu peguei um cubinho de aresta 5, 3 e 4. Um paralelepípedo, né? Dimensões 5, 3 e 4. Então, o volume do paralelepípedo qualquer, ou seja, um paralelepípedo que tem comprimento, né, largura e altura. Como é que calcula o volume de um paralelepípedo? O volume do paralelepípedo é você pegar o produto, né, multiplicar as 3 dimensões do paralelepípedo. Então, com a medida do comprimento, vezes a medida da largura, vezes a medida da altura. Multiplico as 3 dimensões do meu paralelepípedo e obtenho o volume do meu paralelepípedo, que a gente vai chamar de V. E agora, certo? Então, o volume do paralelepípedo V é o produto das 3 dimensões do paralelepípedo. Comprimento vezes largura vezes altura. Certo? Antes de a gente prosseguir com o volume, fazer uma distinção bem rápida entre volume e capacidade, certo? Volume e capacidade. Volume é a medida do espaço ocupado por um objeto. Ou seja, a medida do espaço ocupado por um objeto. Um objeto ocupa um espaço. Esse espaço que ele ocupa, a gente chama de volume do objeto, certo? Já a capacidade é o volume interno de um recipiente. Certo? É a parte interna do recipiente. Por exemplo, imagina uma garrafa, né, de vidro, por exemplo. A garrafa, ela ocupa algum espaço. Todo espaço que ela ocupa, que é justamente o vidro dela mais a parte interna, isso é o volume da garrafa. Já a capacidade é a quantidade de líquido, ou seja, é só a parte que cabe dentro dela. Ou seja, é a parte interna da garrafa. Certo? Capacidade é o volume interno do recipiente, ou seja, a parte interna do recipiente, sem levar em consideração a borda, se for material, né? Então, o volume é a medida do espaço ocupado por um objeto, capacidade é o volume interno desse recipiente, tá bom? Em muitas ocasiões já vai acabar sendo a mesma coisa, vai acabar sendo igual. Quando o teu recipiente, vamos dizer que ele não tem espessura. Por exemplo, esses paralelepípedos que a gente está calculando aqui, ele não tem espessura. Então, o volume acaba coincidindo com a capacidade. Mas alguns objetos é nítido, né, que o volume que a espessura dele vai ser distinto, né? Então, a capacidade é só a parte interna do teu recipiente, certo? Pronto. Eu vou até colocar um vídeo, né, explicando, né, a diferença de volume e capacidade na prática, assim, né? Tem um vídeo bonzinho. Não meu, né? De um professor. Então, vamos lá. Mas o que eu quero fazer agora é associar, certo? Volume e capacidade. Então, associar essas duas grandezas aí. Um cubinho aqui que tem, ó, dimensões 1 metro, 1 metro, 1 metro, ou seja, um cubinho de aresta 1 metro. Qual o volume dele? A gente viu que o volume de um cubo que tem aresta 1 é 1, a unidade é o cubo. O comandado aqui é metro, 1 metro cúbico, certo? Só que 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros.
Certo? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico é unidade para volume, 1.000 litros é unidade para capacidade. Ou seja, um cubo que tem arestas de 1 metro, supondo que ele não tem espessura, né? Vamos supor que a parede do cubo, né, que são as faces, não tem espessura. Um cubo que tem arestas 1 metro, dentro dele cabe 1.000 litros, que é a nossa capacidade. Certo? Então, um cubo de arestas 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Vamos supor, como se você olha a conta de água, né, da sua residência, vai estar lá o consumo. O consumo em metros cúbicos. Sei lá, sua casa consumiu 50 metros cúbicos de água no mês. 50 metros cúbicos, 1 metro cúbico é 1.000 litros, então ela consumiu 50.000 litros de água no mês. Certo? Um exemplo. Entendeu? Então, 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. Então, se eu digo que um recipiente tem volume de 3 metros cúbicos, é porque dentro dele cabe 3.000 litros de água. Certo? 1 metro cúbico é 1.000 litros. Outras relações entre volume e capacidade. O cubinho de 1 centímetro, qual a capacidade desse cubinho aí? A gente viu que o volume dele é 1 centímetro cúbico, né? Um cubo de arestas 1, ele tem volume de 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, ele equivale a 1 ml. 1 mililitro, né? A milésima parte do litro. Você pegar o litro, dividir em 1.000, pegar uma parte, você tem 1 ml. Então, se você fizer um cubinho, né, de 1 centímetro de aresta, dentro dele vai caber 1 ml. Certo? E mais um aqui importante, tem várias, né? Vamos dar mais importante. É de metro cúbico é 1.000 litros, centímetro cúbico é 1 ml, e 1 decímetro cúbico, né? 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro. Qual o volume? 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro. Ou seja, um cubinho que tem arestas de 1 decímetro, vai caber 1 litro dentro dele. Certo? Agora vem 1 decímetro, o que é 1 decímetro? 1 decímetro, decímetro, a décima, aí tem que lembrar de grandezas e unidades de medida, né? Decímetro, desce a décima parte do metro. Ou seja, o decímetro, eu vou pegar 1 metro e dividir por 10. Se eu pegar 1 metro e dividir por 10, como 1 metro é 100 centímetros, 100 centímetros dividido por 10 é 10. Então, 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Então, a cada 10 centímetros eu tenho 1 decímetro. Certo? A cada 10 centímetros tem 1 decímetro. Então, um cubinho que tem 10 centímetros de aresta, ou seja, 1 decímetro, aí eu vou ter o quê? Qual vai ser o volume dele, né? 10 centímetros, 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, que é 1 decímetro cúbico. Mas 1 decímetro não é 10 centímetros, então 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Eu vou ter o quê? 10 vezes 10 vezes 10, eu vou ter 1.000. 1.000 o quê? 1.000 centímetros cúbicos. Mas eu vi que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, 1.000 centímetros cúbicos é 1.000 ml. Só que 1.000 ml é 1 litro. Eu mostrei aqui que 1 decímetro cúbico, um cubinho de arestas de 1 decímetro, dentro dele cabe 1 litro. Se eu fizer um cubinho, né, com 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de altura, dentro dele vai caber 1 litro de água. A capacidade dele. Certo? Equivale ao volume de 1 decímetro cúbico. Então tem que ter essa relação entre volume e capacidade. Certo? Porque às vezes eu vou te pedir para calcular o volume, a capacidade de um aquário, a capacidade de uma piscina. Certo? Mas as dimensões do teu aquário, da tua piscina, está em centímetros, está em metros, está em decímetros. Então, tu vai obter o teu volume em centímetros cúbicos, em decímetro cúbico, em metro cúbico. Só que aí eu tenho que ser capaz de transformar essas unidades de volume em capacidade, que é passar para litro. Tá bom? Vai ficar mais claro agora nos exercícios. Então, o primeiro exemplo, ó, em um tanque para criação de camarões, certo? Ó, o curso de vocês que cria camarão, né? Um tanque para criação de camarões na forma de paralelepípedo reto-retângulo. Certo? Então, tem um tanque para criar camarões, esse tanque tem forma de paralelepípedo reto-retângulo, é o nosso famoso paralelepípedo reto, né? Ele tem 8 metros de comprimento, esse paralelepípedo, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade. Qual é o maior volume de água que esse tanque pode receber? Ou seja, se você encher o tanque todo, né? Qual é a maior quantidade de água que ele pode receber? Então, ele quer saber o volume, né, de água em um paralelepípedo reto-retângulo. É isso? Como é que a gente acabou de ver? Como é que eu calculo o volume de paralelepípedo reto-retângulo? Volume de paralelepípedo. Multiplicando as 3 dimensões do paralelepípedo, que é comprimento, largura e altura. E ele deu essas 3 dimensões. Qual o comprimento do paralelepípedo? 8. Qual a largura dele? 4. Qual é a altura dele? Ou altura ou profundidade? 2.
Então, ó, 8 vezes 4 vezes 2. 8 metros vezes 4 metros vezes 2 metros. Eu posso omitir esse metro daqui. Mas eu sei que eu estou multiplicando metros. Então, minha resposta vai dar em metro cúbico. Né? Eu estou multiplicando 3 metros, então metros cúbicos. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2, 64. 64 metros cúbicos. Então, esse volume, esse tanque, né, aqui da Camarões, ele tem um volume de 64 metros cúbicos. Dentro de um tanque de 64 metros cúbicos, cabe 64 mil litros de água. Por quê? Porque 1 metro cúbico não é 1.000 litros, 64 metros cúbicos, 64 mil litros. Você troca esse metro cúbico por 1.000 litros, então 64 mil litros. Certo? Então, bem tranquilo. Tranquilo? Bem tranquilo, redundante, né? Exemplo 2, ó. Determine o volume em litros de um aquário que possui as seguintes dimensões. Então, eu tenho esse aquário aqui, ó. Um aquário que tem comprimento 90 centímetros, largura 60 centímetros, altura 70 centímetros. Eu não preciso nem desenhar ele, né? Não precisa nem desenhar. Já que eu tenho as 3 dimensões, eu quero o volume em litros, basta eu multiplicar as dimensões do paralelepípedo, né? No caso do aquário, e depois converter a capacidade. Mas, desenhando ele aqui, ó, comprimento 90 centímetros, largura 60 centímetros e altura 70 centímetros. Qualquer aresta lateral aqui vai ser a altura, né? Já que é o prisma reto. Então aqui eu tenho as 3 dimensões do meu aquário, né? Que é um paralelepípedo. Certo? Então, como é que eu calculo esse volume aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar que a gente viu, né? Que um decímetro cúbico é 1 litro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, se eu acho o meu volume em decímetros cúbicos, automaticamente eu achei em litro. Achei o volume lá, deu 50 decímetros cúbicos, ou seja, deu 50 litros. Deu 100 decímetros cúbicos, ou seja, deu 100 litros. Se eu acho o volume em decímetro cúbico, automaticamente eu estou achando em litros, porque é equivalente. Um decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou ser esperto e vou passar as minhas medidas do aquário que estão em centímetros, vou passar para decímetros. Porque é fácil. Eu lembro que a cada 10 centímetros eu tenho 1 decímetro. Então, por exemplo, 90 centímetros, eu tenho 10 centímetros 9 vezes. Então, eu tenho 9 decímetros. 60 centímetros, eu tenho 10 centímetros 6 vezes. Eu tenho 6 decímetros. 70 centímetros, eu tenho 10 centímetros 7 vezes. Então, 7 decímetros. Então, eu passei de centímetros para decímetros. E agora eu vou calcular o meu volume. Ó, como é que eu calculo o volume de paralelepípedo? Multiplicando as 3 dimensões. Comprimento 9, largura 6, altura ou profundidade 7. Tudo em decímetros. Então, 9 vezes 6 vezes 7. 9 vezes 6, 54. 54 vezes 7. 378. 378 o quê? Decímetro vezes decímetro vezes decímetro. De volume vai ser sempre a unidade de medida ao cubo. Então, decímetro ao cubo. Decímetro cúbico. Então, o volume é 378 decímetros cúbicos. Mais 1 decímetro cúbico não é 1 litro. Então, isso é equivalente a 378 litros. Então, dentro desse aquário, se você fizer um aquário com essas dimensões, vai caber, né, 378 litros. Certo? Bem tranquilo, né? Calcular o volume de paralelepípedo. Mais exemplos. Terceiro, ó, determine a área total e o volume do cubo descrito abaixo. Então, eu te dei um cubo, né? Com a aresta medindo 4 centímetros. Quero saber a área total e o volume desse cubo. Certo? A área total e o volume desse cubo. Então, o comprimento do cubo é 4. A largura do cubo, 4 centímetros também. E a altura do cubo, 4 centímetros também. Né? Já que é o cubo todo, os aranhas já tinham a mesma medida. Então, as 3 dimensões são iguais. Então, eu quero calcular a área total e o volume desse cubo. Volume é mais fácil. Né? Qual o volume? Não que a área total seja difícil, mas o volume é mais tranquilo. O volume do cubo. O cubo é um paralelepípedo. Como é que eu calculo o volume de paralelepípedo? Multiplicar as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Mas só que no cubo as 3 dimensões são iguais. Então, comprimento é 4, a largura é 4, a altura é 4. Então, 4 vezes 4 vezes 4. Centímetro, centímetro, centímetro. Então, o volume vai ser 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 centímetros cúbicos, a unidade de volume. 64 centímetros cúbicos. A gente também viu que 1 centímetro cúbico é 1 ml.
Então, se eu quiser calcular esse volume na forma de capacidade, o volume é de 64 ml. Dentro desse cubinho aqui caberia 64 ml, mililitros, certo? Calculei o volume, agora eu vou calcular a área total. Ó, lembra que a área total, né? O cubo, a gente também já viu que ele é formado por 6 faces quadrangulares, certo? 6 faces quadrangulares. Ou seja, 6 faces quadradas, 6 faces iguais. Uma face aqui, ó, a área de uma face. Como é um quadrado, 4 vezes 4, não? Um quadrado 4 por 4, a área de uma face é 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. 16 o quê? Agora, centímetros quadrados, unidade de área, centímetro quadrado. 16 centímetros quadrados é a área de uma face. Só que o cubo possui 6 faces iguais. Então, a área total do teu cubo vai ser o quê? 6 vezes a área de uma face quadrada. Então, 6 vezes 16. E 6 vezes 16 dá 96. Então, a área total desse cubo aqui é de 96 centímetros quadrados e o volume dele é de 64 centímetros cúbicos. Beleza? Mais um exemplo. Isso aí, área total. Mais um exemplo aqui. Que dou um paralelepípedo com as medidas do paralelepípedo em centímetros, ou seja, 30 centímetros, 12 centímetros e 18 centímetros. Calculo o volume do paralelepípedo e a área total do paralelepípedo. Bem tranquilo. Ó. Como é que calculo o volume do paralelepípedo? Produto das 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Tá lá, ó. Volume, 30 de comprimento, 12 de largura, 18 de altura ou profundidade. Tudo isso está em quê? Está em centímetros, ó. Então, é 30 centímetros, é 12 centímetros, é 18 centímetros. 30 vezes 12 vezes 18, quando fizer essa conta, né? 30 vezes 12, 360, 360 vezes 18, e quando a gente fizer vai dar 6.480. Como está tudo em centímetros, 6.480 centímetros cúbicos. Só observação, né? Está tudo aqui em centímetros, né? Vamos supor que ele desse aqui as medidas, um tivesse centímetros, um tivesse metro, o outro tivesse decímetro. Não posso calcular o volume desse modo. Eu tenho que deixar todas as minhas dimensões na mesma unidade de medida. Então, se, por exemplo, tem um em metro e um em centímetro, eu tenho que converter ou a de centímetro para metro ou a de metro para centímetro, para poder calcular o meu volume. Tanto para volume como para área, né? Só calculo volume e área se as unidades de medida tiverem, se os números já tiverem na mesma, se as dimensões já tiverem na mesma unidade de medida. Tá bom? Volume calculado, vamos calcular a área total do paralelepípedo, né? E a área total do paralelepípedo é fácil, ó. De novo, a área do paralelepípedo, ele é formado por 6 retângulos. Então, eu tenho que calcular a área de cada um desses 6 retângulos, lembrando que eles são iguais de 2 a 2, né? Então, aqui, por exemplo, essa face aqui de cima. Essa face aqui de cima, ela é um retângulo, né? Óbvio, né? Um paralelepípedo. Então, quais são as dimensões dessa face aqui de cima? Ó, quanto é que mede essa aresta daqui? Essa aresta daqui é justamente a aresta de baixo, né? 30. Então, ela é 30. E quanto é que mede essa aresta daqui? 12, né? Então, esse retângulo é um retângulo 30 por 12. Então, como eu calcular a dele? 30 vezes 12. E 30 vezes 12 é 360. Só que eu tenho que lembrar que essa face de cima, ela é igual à face de baixo. Então, na verdade, eu tenho 2 de 360. Então, eu tenho 360 duas vezes. 360 mais 360, ou 360 vezes 2, que dá 720. Certo? Essa face aqui lateral. Quais são as dimensões dessa face lateral? Tem 12 aqui, ó. 12 por quanto? 12 por... Quanto é que mede esse cara aqui? As arestas laterais são todas da mesma medida, né? Então, essa aresta aqui mede 18. Então, esse retângulo aqui é um retângulo 12 por 18. Então, qual a área dele? 12 vezes 18. Ou 18 vezes 12. E 18 vezes 12 dá 216. Novamente, só que essa face lateral aqui tem uma face oposta a ela, congruente, né? Idêntica. Então, essa face aqui também é 18 por 12. Então, eu tenho duas faces de 18 por 12. Uma face de 18 por 12 que mede 16, como eu tenho duas de 216 mais 216, 432 centímetros quadrados. Falta agora calcular essa face aqui, né? Que é a nossa face que está frontal. Que é uma face 30 por 18, né? 30 aqui de comprimento, 18 de altura aqui, ó. 30 por 18. 30 vezes 18... 18 vezes 3, 54. 540, de novo, né? Como está tudo em centímetros, e eu estou trabalhando com área centímetro quadrado. Uma face dessa aqui, essa face tem área 540 centímetros quadrados. A face oposta a ela
também vai ter 540 centímetros quadrados. Juntando duas de 540, eu vou obter 1.080 centímetros quadrados. Então, aqui eu obtive a área total do paralelepípedo se eu somar esses três caras aqui de vermelho, que é a área das minhas faixas retangulares. Então, a minha área total vai ser 720 centímetros quadrados, 720 centímetros quadrados, mais 432 centímetros quadrados, mais 1.080 centímetros quadrados. Quando eu somar 720, eu vou obter 2.232, certo? Somar centímetro quadrado, centímetro quadrado, centímetro quadrado, continua centímetro quadrado. Eu só mudo a unidade de medida quando estou multiplicando unidades, né? Centímetro quadrado vezes centímetro quadrado vai dar centímetro a quarta. Né? Mas como eu estou trabalhando aqui, né, com soma, né, é unidade de área, e é tudo área, continua sendo uma unidade de área, centímetro quadrado. Então, a área total desse paralelepípedo é 2.232. Então, bem tranquilo, né, calcular o volume, né, e a área total do paralelepípedo. Né? Volume é multiplicar as três dimensões, e a área total é somar a área de todos os retângulos que compõem o meu paralelepípedo. Certo? Então, tranquilo, né? Último exercício. Esse aqui, ó. Como é que é esse exercício? Eu tenho um aquário, né? Com um paralelepípedo aqui, né? Que ele tá com água, né? Só que ele não tá totalmente cheio, né? Ele tá com água até essa altura daqui. Né? Tá com água até essa altura aqui. Aí veio. Quando eu pegar esse aquário e virar ele, tá assim, eu vou virar ele. Tuf. Aí quando eu virei ele ficou desse jeito aqui. Certo? Então ele quer saber ó, qual é o tamanho aqui desse meu segmento X. Daqui para cá, né? Ou seja, qual a altura desse paralelepípedo, desse segundo paralelepípedo que está faltando encher, para encher completamente o teu paralelepípedo. Aqui a gente viu que para encher o paralelepípedo faltava 8 centímetros, né? De altura, para encher totalmente. Aqui vai faltar quanto? Se eu virar ele cabeça para baixo. Certo? O que eu tenho que perceber aqui é o seguinte, ó, que a quantidade de água, né, que está nesse paralelepípedo aqui é a mesma quantidade de água que está nesse paralelepípedo aqui. Eu só fiz mudar de posição, mas a quantidade de água é a mesma. Certo? Ou seja, o volume de água, né, que está dentro, né, dos dois recipientes são iguais. Então, tem que me basear nisso, né? Ó, se a altura desse paralelepípedo aqui do primeiro, a altura é 20 centímetros, né? Se a altura é 20 centímetros e está faltando 8 centímetros para encher, é porque ele está cheio até a altura de 12 centímetros, né? Então, ele encheu até 12 e está faltando 8, né? 12 mais 8, 20. Certo? Então, vê. Vou calcular o volume de água que tem aqui dentro. Ó. Ou seja, qual o volume de água que tem aqui dentro? É um paralelepípedo, né? Eu só considero a parte azul, a parte que está com água, né? A parte que está com água, ela forma um paralelepípedo, né? Um paralelepípedo de dimensões 40 de comprimento, 10 de largura, e não é 20 de profundidade. Porque só me interessa a parte que está com água. Ele não está cheio até o topo. Ele só está cheio até a altura de 12 centímetros. Então, nesse meu caso, a altura aqui é a parte que está com água, a altura é de 12 centímetros. Então, qual é o volume de água? 40 vezes 10 vezes 12, não 20, né? Porque está cheio até 12. 40 vezes 10 vezes 12 dá quanto? Ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. 48 com 2 zeros, 4.800. 4.800 centímetros cúbicos. Ou seja, nesse recipiente aqui, tem 4.800 centímetros cúbicos de água. E nesse aqui também, já que é o mesmo recipiente, só fez mudar de posição. Paralelepípedo, como eu falei, qualquer face paralelepípedo pode ser base. Então, se ele virou para o lado de cá, ele continua sendo paralelepípedo, né? Então, o volume de água que tinha aqui dentro, continua tendo aqui dentro também. E agora, para finalizar, né? Qual vai ser o volume de água que tem aqui? Ó, o volume de água que tem aqui vai ser o quê? Ó? 20 de comprimento, né? 10 de largura. E a altura dele, né? A altura dele vai ser quanto? A altura dele vai ser... Ele está indo até onde? Eu vou dizer que esse pedaço aqui é X, né? Chama esse cara aqui de X. Que é o que está faltando. Está faltando X centímetros para encher o paralelepípedo. Mas ele tem altura até Y. Certo? Eu vou dizer que ele tem altura até Y. Até aqui. Tá bom? Essa altura aqui eu vou chamar de Y. Então, ó. Mas eu sei que esse volume de água... Eu já achei o volume de água daqui. Esse volume de água é esse volume de água. Esse volume de água aqui é quanto? 4.800. Então, esse volume de água é 4.800. Então, 4.800 é igual a 20 vezes 10 vezes a altura que está de água, que é Y. E quando eu fizer essa conta, ó, 20 vezes 10, 200.
Então, 4.800 é igual a 200y. Então, o que é que vai ser teu y? 200 está multiplicando o y, quero descobrir, eu passo para o outro lado dividindo, né? Ou seja, divido tudo por 200. 200 dividido por 4.800, né? Dá o quê? 4.800 dividido por 200 é a mesma coisa que 48 dividido por 2, né? Cortando os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima, 48 dividido por 2. E 48 dividido por 2 é 24. Então, ele está cheio, né? Até a altura de 24 centímetros. Só que, falta quanto para encher? A altura daqui não está 40 centímetros, né? Se eu quiser encher todo, eu tenho que encher até a altura de 40 centímetros. Como está cheio até a altura de 24, está faltando encher 40 menos 24, está faltando encher 16. Então, nesse caso aqui, quando eu virei o meu paralelepípedo, aqui faltava 8 centímetros, aqui agora está faltando 16 para encher ele, 16 centímetros. Certo? Esse X aqui, ele é 16 centímetros. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra a aula de hoje, né? Com esse exercício. E no decorrer da semana eu vou postar outro vídeo que é o volume de um prisma qualquer, dos prismas hexagonais, que também vai valer para a paralelepípedo de cubo, generalizar a fórmula, né? Que vai ser justamente a da base vezes a altura. Mas pegando essa ideia aqui de cubo paralelepípedo já ajuda muito, tá certo? Então é isso, pessoal. Valeu aí.